Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha. Muito bem-vindo, eu tenho a plena certeza que a palavra do Senhor há de falar com todos nós, amém? O tema dessa noite é vencendo o medo e a ansiedade. Abra as vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7. 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 7. Vencendo o medo e a ansiedade, 2 Timóteo 1, 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos lá? Eu vou ler, mas não pode ser que a minha tradução esteja diferente da sua, então você só preste atenção. Diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Amém? Oremos. Eterno Deus, neste momento irei ministrar a Tua santa e poderosa palavra. É necessário que eu diminua e o Senhor cresça. Eu tenho a plena certeza, meu Pai querido, que a mensagem de hoje foi o Senhor que me comissionou nessa noite a anunciar. E eu sei que quando o Senhor, meu Pai querido, fala ao nosso coração é porque existem almas que necessitam ser libertas, meu Pai. Almas que necessitam, meu Pai querido, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E eu sei que a mensagem de hoje é uma mensagem de libertação de almas. Então eu peço que o Senhor venha usar esse instrumento que sou eu nas Tuas mãos. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que Seu Santo Espírito traga à memória tudo aquilo que eu quero para anunciar nessa noite. E que nós saiamos daqui saciados e alimentados. Colocar Seus anjos poderosos ao nosso redor. Que a Tua palavra entre em cada coraçãozinho e faça uma grande morada. É que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glorificando ao Senhor, poder sentar. Amém? Meu irmão, eu posso sentir a presença do Senhor no meio de nós. E aonde o Senhor está, algo de maravilhoso acontece. Desde semana passada, eu, sabendo que iria ministrar hoje, o Senhor falou fortemente no meu coração para falar sobre ansiedade, sobre medo. E esses dias eu pedindo ao Senhor, a graça de montar o esboço da ministração. E hoje eu passei o dia inteiro praticamente estudando e buscando. É muito material que existe, É difícil a gente separar o que é legal, o que não é. E é difícil a gente condensar isso em apenas 50 minutos, É muito difícil apenas em 50 minutos a gente condensar tudo isso. Então eu quero ser uma mensagem que eu creio que não vai demorar muito, mas eu quero atingir o alvo dessa noite, que é a minha e a tua vida, ok? É claro que é vasto falar sobre ansiedade e também de medo também. Existem muitos tópicos que nós podemos entrar. Muitas pessoas extremamente ansiosas e medrosas têm que passar em terapia, com um psicanalista ou às vezes com um psicólogo. Então é algo que às vezes numa pessoa é tão intenso que tem que ter um tratamento com isso. Não é intenção nenhuma minha resolver toda a raiz de ansiedade e de medo no dia de hoje. A minha intenção é trazer à luz esta realidade e trazer a cura dada pelo Santo Espírito de Deus. Pois existem alguns problemas fisiológicos dentro das pessoas que podem trazer a pessoa a ser extremamente ansiosa ou medrosa. E isso tem que ser tratado com medicamento. E é uma coisa que se torna uma coisa natural. Mas nessa noite eu quero falar da ansiedade e dos medos de ação espirituais. Que certamente o Espírito Santo que está no meio de nós tem poder de curar. Ah, pastor, não tem poder de curar também aqueles que têm problemas fisiológicos? Tem também, meu irmão. Se tu tiver fé, Ele tem poder de curar no dia chamado hoje. Amém? Então eu gostaria muito que você prestasse atenção na mensagem de hoje. Vai ser algo didático também, de conhecimento para todos nós. Eu tenho a plena certeza que eu e você, nós vamos entrar dentro dessa mensagem aqui e vamos refletir para nós, ok? Peço a ajuda de todos os irmãos que prestem atenção na palavra e não deixe que o inimigo roube essa palavra, essa semente do Evangelho em vossos corações. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder
e de amor e nos torna prudentes. Paulo falando ao jovem Timóteo sobre o seu ministério e dando essa injeção de ânimo a ele: olha, Timóteo, você não seja medroso, você seja ousado no espírito e deixe que ele lhe encha de amor e de ousadia na caminhada. É interessante que todos nós temos medo de alguma coisa. Não vai falar: não, eu não tenho medo de nada. Todos nós temos algum tipo de medo. O medo provoca reações físicas facilmente observáveis, não é assim? A gente às vezes olha para a pessoa: opa, essa pessoa está com medo. Você vai ver um jogador de futebol, final de campeonato, aos 48 do segundo tempo, tem um pênalti. E se ele concluir o pênalti, o time dele é campeão, que faz 20 anos que não é. Esse rapaz vai ter medo? Vai ter medo. E é uma coisa natural disso. Então a gente observa. E o que acontece com isso? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa. Eu recordo uma vez que eu estava no trem, e o vagão estava vazio e entrou 3 elementos ali. Eu estava altamente desconfiado que aqueles 3 iriam me assaltar. Meu irmão, a adrenalina foi a 1000. Parece que eu saí do meu corpo e não vi a hora de chegar na estação para eu sair. E eu fiquei com muito medo e muito receio naquela hora. Então eu sei qual é esse sentimento. Geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo. É também uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental. Interpretação, imaginação, crença, que gera uma resposta de alerta no organismo. Sabe aquele friozinho na barriga? Quem já teve friozinho na barriga com medo de alguma coisa? Acho que todos nós já tivemos, né? Em alguma situação sentiu medo de alguma coisa e aquele frio na barriga tomar conta da gente, que gera uma resposta de alerta no organismo. Essa reação inicial dispara uma resposta fisiológica no organismo que libera hormônios do estresse, adrenalina e cortisol, preparando o indivíduo para lutar ou fugir. Tem uma história de uma mulher, se não me engano, nos Estados Unidos, que o carro estava suspenso pelo macaco e o filhinho entrou debaixo. E aquele macaco foi cedendo. E é uma história verídica, que aquela mulher conseguiu segurar o carro no ar para não cair em cima do filho. Da onde veio essa força, se não foi de Deus e através desses hormônios? Então, na hora que a pessoa tem medo, ela faz coisas que até ela desconfia ou duvida. Amém? Então é algo hormonal, onde é liberado adrenalina e cortisol. Só que o problema é o seguinte, que o medo muitas vezes afugenta, inibe, e em alguns casos a pessoa paralisa. Quem está aqui no nosso meio que quando fica com medo trava? Levante a mão assim, nessa situação. Eu sou um pouco inverso. Quando eu fico com medo, eu tenho a reação inversa disso. Eu não consigo me paralisar, né? Mas tem pessoas que param e não sabem o que fazer. E grande parte do medo que as pessoas sentem é por algo que pode acontecer e que na maioria das vezes nunca acontece. É ansioso, tem medo de algo que pode acontecer, sofre por aquilo intensamente e aquilo nunca vai acontecer. Mas a pessoa sofre disso. E existem pessoas que sofrem rigorosamente disso, meus irmãos, intensamente disso. E é um problema sério isso. Só que é o seguinte, a prévia do medo se chama ansiedade. Então a escala é o seguinte: primeiro vem a ansiedade, que gera o medo, do medo gera o pavor e a depressão, opressão e aí por diante. Então a prévia do medo se chama ansiedade. Diga assim, ansiedade. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças,
apresente seus pedidos a Deus. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Infelizmente, hoje no mundo que nós vivemos, incentiva cada vez mais nós sermos ansiosos. 24 horas é pouco para tudo que nós precisamos fazer. E tem dia que você faz várias coisas, ainda falta ainda uns minutos para você terminar. E a gente fica ansioso pelo dia do amanhã, o que vai acontecer. Ficamos ansiosos na hora de comer. E crente é um negócio engraçado, meu irmão. Você já reparou que quando o crente se reúne para almoçar, ele já está pensando na janta? Nossa, esse feijão tá maravilhoso, mas à noite vai ter um bife. Ficamos ansiosos pela comida e pela hora que nós vamos comer. Mulher é mais ansiosa em relação a isso, né? Eu vou para tal lugar, mas eu vou comer aonde? Minha cunhada é uma figura, né? A minha cunhada, ela fica apavorada. Então ela tem que saber aonde vai comer, como vai comer, da maneira que tem que ser. E se minha sogra estiver em casa e não tiver feito comida para ela, é um problema sério, é uma ansiedade terrível. Existem pessoas extremamente ansiosas no trabalho. Ai, meu Deus do céu, está tendo corte na empresa, será que eu vou ser demitido? Ai, meu Senhor. Aí vem, faz campanha na igreja, ora na madrugada. Aí ora, né, irmão? Aí ora. A pessoa, meu irmão, faz o que for necessário para querer agradar o patrão, porque a pessoa está extremamente ansiosa, porque ela pode ser dispensada. E isso toma conta da vida da pessoa, que ela não consegue nem trabalhar direito com este problema. Tem pessoas que são extremamente ansiosas nos relacionamentos. Ai, meu Senhor, estou solteiro ou estou solteira, quem será o meu escolhido? Será que o meu escolhido vai ser fulano? Será que vai ser ciclano? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? E se eu ficar para titio? E se eu ficar para titia? E como vai ser a minha vida? Ai, Senhor, mas se eu casar com fulano não, porque fulano eu posso ter um problema sério com ele. E começa a fazer uma novela em cima de uma situação que a pessoa não sabe se realmente vai ocorrer. É ou não é desse jeito, meus irmãos? A ansiedade toma conta da pessoa. Pessoas extremamente ansiosas dentro de relacionamento pagam um preço altíssimo em relação a isso. Começo de casamento é um negócio complicadíssimo. Só vão se conhecer realmente quando os dois estiverem dividindo as duas pastas de dente juntos, as duas toalhas, a mesma cama, o mesmo lar. E uma pessoa ansiosa a dois é um negócio muito complicado. Ah, meu bem, como vai ser o mês que vem? E se acontecer tal coisa? Nós temos plano de saúde. Aí fica vendo. Por isso que eu não gosto, irmão. A Lili gosta, eu não gosto. Vê da Atena, Marcelo Rezende e companhia. A gente sofre por tudo, meu irmão, por todas as coisas. A gente fica panicado nisso. É verdade. Tem violência, tem, meus irmãos, isso tem. Tem em São Paulo e tem em qualquer lugar do mundo. Mas a gente vai ficando paranoico em cima disso. Ai, meu Deus do céu. Meu filho não voltou, era para voltar 9h30, 9h31, não chegou ainda. Será que aconteceu alguma coisa? Ah, meu Deus, eu vi lá que tem uma pessoa, uns ladrões na Zona Norte, sequestrando. E a gente vira, meu irmão, vira um problema seríssimo dentro disso. E o relacionamento do lar se torna insustentável quando uma pessoa é extremamente ansiosa devido a isso. E as pessoas ficam paranoicas. Então, meus irmãos, não estou falando para você deixar de ver, mas veja com menos frequência, ok? E pessoas que são ansiosas por viajar. Ei, maravilha, né? Para vir na igreja é um problema sério.
mesmo problema sério. Bem naquela, agora se é para viajar, 2 meses antes já está tudo preparado, tudo agendado, a rota feita, já sabe onde vai almoçar, onde vai jantar, o que vai fazer. É uma ansiedade terrível. Já fica orando ao Senhor para que no dia faça um sol tremendo, não chova. E aí, meus irmãos, dependendo do grau de ansiedade, a ansioso nem aproveita o passeio como deveria aproveitar. Então 2 meses antes já está sofrendo pela viagem que vai acontecer. Ansiedade com os filhos. Esses dias eu e a Lili nós nos pegamos, conversando. O nosso desejo de ver os nossos pequeninos crescendo dentro da casa do pai. E como vai ser se eles se desviarem e assim por diante. E queira ou não, gera dentro de nós como os pais essa preocupação. Eu falei algo para a Lili, falei, Lilian, o seguinte: eles vão ter um encontro com Deus na hora certa, eles vão se converter, porque filho de pastor é filho de pastor, mas ele tem que ter um encontro com Deus, ele tem que ter a sua conversão na vossa alma. Nem sempre porque nasceu na igreja é porque não vai ter experiências amargas para depois voltar para os caminhos do Senhor. E eu e você, meus irmãos, não podemos ficar ansiosos, porque os nossos filhos, antes de ser nosso, é do Senhor. Então a gente tem que ter essa consciência, que nós devemos ensinar os nossos filhos nos caminhos que deve andar, mostrar o evangelho para eles. Agora, não podemos andar ansiosos, porque é Deus que cuida. Vamos fazer a nossa parte, que Deus faz a dele muito bem feita. Então para dessa ansiedade, desse medo, desse pânico. Meu filho vai para o mundo, e agora o que vai acontecer? Meu irmão, fica em paz, porque o Deus de graça, de bondade, tem cuidado de nós e dos nossos. Amém? Como já disse, a ansiedade na maioria das vezes é por algo que pode acontecer. Tem uma historinha que reflete bem sobre a ansiedade que nós vivemos. O pai e o filho foram até a lotérica e foram jogar na Mega Sena. Aí antes de jogar, o filho falou: pai, se o senhor ganhar, o que o senhor vai fazer? Ele: se eu ganhar, eu vou comprar uma casa bem grande, comprar um carro do ano, vou ajudar. Mas o senhor vai ajudar o Zezinho? Vou. A Marianinha também vou ajudar. Outra coisa que eu vou fazer, filho, eu vou comprar um sítio bem grande. Maravilha, pai. E vai ter o que lá no sítio? Vai ter muitos quartos para as visitas, para os hóspedes. Vai ter um campo de futebol. Em campo de futebol vai ter bem grande, bem grande. Vai ter uma horta maravilhosa. E o que vai ter na horta, meu pai? Vai ter alface, vai ter rúcula, vai ser lindo, maravilha, pai. E vai ter animais? Vai ter animais. Vai ter animais. Que animais vai ter? Vai ter boi, vai ter vaca, vai ter cavalo. Vai ter cavalo, pai? Eu posso subir no cavalo? Não, filho, é muito perigoso subir no cavalo. Não, é melhor você subir no cavalo, porque ele é grande, pai. E vai ter ovelha também? Vai ter ovelha também. Mas não, eu posso subir na ovelha? Não, moleque. Na ovelha você não pode subir. Vai machucar a ovelha. Pai, mas eu quero subir na ovelha. Deixa eu subir não pode subir na ovelha. Então já sei, pai. Os cavalos com a égua, vai ter os filhinhos, vai ter os potrinhos. Aí eu vou poder. Não pode. Você não pode subir no... Vem aqui. Para. Mas pai, por que você está me batendo? Não, porque você vai matar o potrinho. Veja bem, a pessoa nem jogou na Mega Sena. Ela tem uma probabilidade de 1 milhão por 1 para ganhar, e ele já está batendo no filho pelo potrinho que pode ser que ele tenha. Traga essa pequena historinha para as nossas vidas. Muitas vezes não é desse jeito conosco. A gente está brigando, se angustiando,
se degladiando por algo que pode ser que aconteça. E isso muitas vezes pode tomar conta da nossa vida. Agora, como nós vencemos a ansiedade? Pergunta para o seu irmão, como nós vencemos a ansiedade? Hein, Bruninho, como nós vencemos a ansiedade? Pergunta para o seu irmão aí, você sabe como vence a ansiedade? Quem quer saber aqui, meu irmão, como vence a ansiedade? Mateus 6, 25 a 26 diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Olha o que o Senhor está falando. Veja os lírios do campo. Eu visto elas com uma roupa linda para elas, mais belas do que Salomão. Você vê os pássaros no céu, eu cuido deles. Vocês não valem muito mais do que isso? Primeira coisa que nós devemos fazer para vencer a ansiedade é confiar em Deus, é ter fé, ter a consciência que nosso Pai sabe de tudo o que precisamos e o que nós estamos enfrentando. É fé. Nós temos que ter fé, confiança no Senhor. Vencemos a ansiedade quando nós colocamos diante de Deus, através de orações e súplicas, todas as nossas aflições, as nossas angústias e os nossos traumas, os nossos medos, as nossas ansiedades. Muitas vezes a gente fala com o vizinho da direita, com o da esquerda, com o irmão, com o Zezinho, com o periquito, com o papagaio, tudo que nós estamos passando, menos com Deus. E a gente sempre usa aquela desculpa, mas Deus sabe. Mas Deus quer ouvir dos nossos lábios. Deus quer ouvir dos nossos lábios. E seja diante de Deus claro, autêntico. Fale para Deus por que você está tão ansioso, o que está te afligindo. Não arrume subterfúgios, não arrume desculpas. Senhor, eu estou ansioso por causa disso, mas é culpa de fulano, porque eu estou ansioso. Não, assume você. Senhor, eu estou ansioso por causa disso. Eu estou ansioso por causa da criação do meu filho. Eu sou ansioso dentro do meu trabalho porque eu estou com medo de perder um emprego. E se eu perder o emprego, as minhas contas vão atrasar, eu pago aluguel. Conta para Deus quais são as suas ansiedades. Seja sincero, meu irmão. Uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada com o Senhor: Deus não quer super crentes. Deus não deseja super crentes. Deus quer somente homens e mulheres sinceras diante da presença dEle. Qual que é a aflição da tua vida? Quais são as angústias que você tem enfrentado? Às vezes pode ser algo banal para muitos, mas para você é algo muito sério. Para nós vencermos isso é a fé e a comunhão com o Pai, de orar, de falar com Deus. E a oração não precisa ser feita com digníssimo, altíssimo, mega power, Senhor. A oração tem que ser feita do fundo da alma, como se nós estivéssemos falando com um grande amigo, com toda a reverência, mas com simplicidade diante de Deus. Às vezes tem pessoas que estão no caminho da conversão ainda, que são pessoas que vêm para o Senhor, mas estão ainda cheios de alguns vícios de linguagem. Não, então pessoas que falam muitas gírias, né? E você acha, meu irmão, que a oração desse camarada não se chega até a Deus? Se for sincero, claro que chega, meu irmão. Pai, estou numa pegada terrível, situação tá... Deus ouve, meu. O que nós não podemos deixar de fazer é nós deixarmos de orar a Deus, de pedir a Deus.
Eu sempre oro aqui nos domingos, Senhor, nos dê uma semana abençoada. Que tudo que nós formos fazer tenha a Tua bênção. E onde nós pisarmos tenha a Tua presença. Onde colocarmos nossas mãos seja resolvido. E que nós sejamos luz onde nós estivermos. Meu irmão, eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Aí eu jogo a ansiedade para longe de mim, pois eu sei quem está comigo e quem vai na minha frente naquela semana. Amém, meus irmãos? Amém, meus queridos? Nós vencemos a ansiedade quando nós temos a consciência que nós não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Deus cuida de nós. O que nós precisarmos, Deus, eu vou fazer a minha parte, e Deus vai fazer a parte dele muito bem feita. Quando nós agimos desse jeito e confiamos nisso, grande parte da ansiedade da nossa vida vai embora. É a confiança, meus irmãos. É deixar claro perante Deus. E são os nossos valores perante o Pai. Deus não quer, meus irmãos, que a gente invista toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso intelecto para querer ser rico nessa vida. Não! Porque por esses caminhos, diz a palavra, muitos se desviam da fé. Agora Deus tem por graça divina de fazer algumas pessoas mais abastadas financeiras do que as outras. Mas o que o Senhor quer com isso? Ele quer com isso que a gente proclame o reino de Deus através do nosso dinheiro. Você acha que Deus não tem o desejo de a gente ter uma vida abastada financeira? Deus tem, mas Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe que se aquela pessoa tiver muito dinheiro, Ele vai abençoar muitas vidas, vai dar emprego para muita gente, vai abençoar muitas famílias. Então a ansiedade não está direcionada em querer um bem para si mesmo, mas a ansiedade está sendo direcionada para o bem para muitas pessoas. Se eu tenho meu carro, o meu carro tem que ser para louvor do Senhor, e tem que ser para eu beneficiar a obra de Deus. É para dar carona para os irmãos. Quando tiver algum evento, eu levo os irmãos. Se tiver alguém doente, eu tenho a possibilidade de levar com o meu carro essa pessoa no médico, assim eu faço. Se o meu lar em tal lugar, estou precisando de um encontro com Deus, eu abro as portas do meu lar para que seja a casa do encontro com Deus. Eu uso tudo que o Senhor me dá em prol do reino do Pai. A ansiedade de querer, meus irmãos, é que impede a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. É a ânsia de querer ter, para querer manter, para depois morrer. E as pessoas se desviam da fé por causa de... Mas meu filho, por que deixou de vir para a igreja? Ah, pastor, é muitas contas, é muita dívida, eu tenho que trabalhar de noite e dia agora. É meus filhos na escola, é IPVA, IPTU, é tudo... E aí, pastor, infelizmente eu compreendo, meu irmão, que sazonalmente a gente tem que trabalhar um pouco mais do que um mês do que o outro. Eu concordo com isso. Mas viver uma vida onde a gente se abstém da vida espiritual pela ansiedade de pagar as contas, Deus não está no negócio. Eu sempre falei para o Senhor, se tu tens sobre a minha vida uma chamada pastoral, eu não quero trabalhar um emprego fixo, porque eu sei que eu vou ter hora para entrar e hora para sair, e pastor não pode ser desse jeito. Pode ser? Alguém ligou, pastor, tem fulano passando mal, vem aqui. A hora que for eu dou um jeito de ir. Mas se eu tiver um emprego, eu tenho como chegar com o patrão, patrão, o negócio é o seguinte, tem uma ovelhinha minha que está passando uma dificuldade, eu posso ir até lá? Então Deus me deu a graça de eu ter um trabalho que eu consigo conciliar o meu trabalho com o ministério. Eu trabalho bastante, também trabalho afinco na obra de Deus, mas consigo conciliar. Amém, meus irmãos? A ansiedade, nós vencemos ela quando nós buscamos esse reino em primeiro lugar na nossa vida. Os nossos valores mudam, meus irmãos.
A gente sabe que nós estamos nessa vida por um poucochinho de tempo. E que existem brigas e lutas que não vale a pena lutar. Não vale a pena a gente se desgastar. Deus é quem cuida de nós. Amém? Quero falar agora sobre medo. A prévia do medo é a ansiedade. E a ansiedade pode gerar um medo nas pessoas. Ou o medo pode vir por um outro caminho também. Para vencer o medo é necessário primeiramente diagnosticar quais são os tipos de medos. Existem vários tipos de medos e também como se originaram. É ou não é? Existem medos comuns, medos de bichos e animais. Quem tem medo de leão? Eu tenho medo de leão, meu irmão. Ah, não tem não? Te colocar dentro da jaula com o leão para você ver se você vai ter, não vai ter medo do leão. Medo de tigre, de serpente, de cobra. Ah, vai falar que você não tem. Fiquei sabendo que teu irmão aqui tem medo de rato. Agora, medo de barata, meu irmão. Cadê a irmã Diana? A irmã Diana é a matadora de barata pro irmão Diana. A Lili tem pavor de barata. E parece que acontece só com ela algumas coisas. Nós morávamos na Zona Leste. Meu irmão, eu já morei em 7 casas diferentes. Essa foi a 7ª mudança. E teve uma época da nossa vida, ainda não tinha o Luquinhas. Eu tinha um sócio que era da Zona Leste. Ele tinha um salão de cabeleireiro, né? De beleza. E aí nós ajuntamos sociedade com ele e o Marcondes trabalhava com a gente, o Dinho, né? E fui para a Zona Leste. Só que era para nós alugarmos uma casa e trabalhar no escritorinho lá no salão. Só que quando nós fomos procurar as casas para alugar, nós não tínhamos condições de pagar. Aí ele chegou e falou assim: ó, irmão, se você não se importar, a gente fecha aqui essa parede e fica um quarto grandão, um banheirinho e uma cozinha mini. Você mora aí com a Lili, você topa? Eu falei: e aí, Lili? Topamos e fomos morar. Nós não tínhamos privacidade nenhuma, meu irmão. Meu irmão chegava assim no outro dia, a gente deitado na cama, abria a janela: bom dia! Pois é, irmão. Não podia nem namorar direito, irmão. Pois bem, e lá era infestado de barata. Teve alguns casos. Um dos casos foi o seguinte: a Lili, eu saí. Eu não sei se você me ligou, eu não sei. Eu só sei que quando eu cheguei ela estava trancada algumas horas dentro do banheiro, porque ela tinha visto uma barata no quarto. E quando é barata voadora, então, meu irmão. Falei: sai daí. O que você está fazendo aí, mulher? É um monstro? É um ladrão? Quem é? Não, é uma barata. Falei: olha o tamanho seu, olha o tamanho da barata. Olha o seu tamanho. A Lili tem o costume de, quando seca a roupa, de colocar no rosto assim, né? Pra saber se secou. E aí um dia ela foi fazer isso com uma calça jeans e saiu uma barata do bolso da calcinha. Veja bem, por alguém que tem pavor de barata, meu irmão. Você que tem medo de barata, olha o seu tamanho, olha o tamanho da barata. Ela não vai crescer do teu tamanho e falar: vem que agora eu vou te engolir. Não. O máximo que ela pode fazer é dar uma voadinha à toa por aí, mas aí você mata. Foi engraçado no Vale da Bênção, né? No Vale da Bênção foi engraçado, né? Nós estávamos reunidos lá na recepção, de repente entra
2 morcegos. Esse Fernandinho ficou um pavor, meu irmão. Eu me segurei, que deu pavor também. Ele saiu correndo lá para dentro, abandonou mãe, futura esposa e o pastor. Rapaz, ele pensou que era o Drácula. Fugiu, cadê o Fernandinho? Tava lá. Não, pastor. Mas o senhor abandona todo mundo. O Maurício e o Décio são valentes, irmão. Eles ficaram lá para enfrentar o morcego, né? Mas são medos, meu irmão, contudo, são medos naturais. É ou não é? Quem tem medo de altura aqui? Vitalzinho tem. Então vocês nunca vão pular de paraquedas, não é isso? Eu tenho a maior vontade de pular de paraquedas. A Lili que não deixa. Falei, Lili, só pode acontecer uma coisa trágica: cair. Do chão não passa. Do chão não passa. E se morrer com Cristo, é lucro, eu estou na eternidade. Mas é normal as pessoas terem medo de altura. É normal as pessoas terem medo de esportes radicais. Tem alguns esportes que são terríveis. É ou não é? Tem um UFC aí que é pancada para todo lado. E tem irmão que foi acordar de madrugada, que eu estou sabendo, para ver. Então eu nunca vou fazer um UFC na minha vida, porque eu faço uma lasca no meu dedão, já falo que não vou passar de hoje. Que nem irmão Rogério, né, irmão Rogério? Acho que de hoje eu não passo. Então, eu nunca vou fazer o UFC na minha vida. Rapel, não. Não dá medo, não? O Bruninho é corajoso. E pular no rio? Viu? Eu sei o medo dos meus ovelhas. Mas existem algumas coisas que são naturais, né? Velocidade, andar com Ezequiel, dá medo. Pastor Jonathan que o diga, né, irmão Ezequiel? Dá medo, e aí é ser prudente, não tem nada de errado. Esses são medos normais, que tem pouca interferência em nossas vidas, e até certo ponto é benéfico, pois é prudente, né? É bom a gente ter um certo medo, um certo receio em algumas coisas. Tem um cara famoso nos Estados Unidos que morreu esses dias, que ele desafiava a morte, até que um dia a morte desafiou ele, né? Ele foi querer, olha a ideia de jirico do camarada. O cara fortão, ele falou que ele era mais rápido que o trem. Aí ele ficou meio amarrado assim no trilho de trem, e ele ia se desvencilhar antes que o trem passasse. Passou em cima dele. Morreu. Foi esses dias. Tem um outro camarada que ele escala e ele anda em estruturas altíssimas. Então ele pega aqueles edifícios e anda no beiral assim. Tem uns vídeos lá até no Facebook que passou do camarada. Segundo ele, não tem medo da morte, não. Ele não tem medo. Ele não tem nenhum receio. Mas uma hora cai. Então o medo, até certo ponto, é algo benéfico para nós. E quando que o medo não é benéfico? Quando vira uma doença. Quando vira algo sistemático em nossas vidas. E aí eu quero abordar exatamente esse ponto com cada um de nós, que eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco agora, como já está falando. Existem medos por traumas em nossa alma. Crianças, quando pequenas, que tiveram algum episódio com água, princípio de afogamento em uma piscina, num mar e assim por diante, que pegou pavor de mar. Quando a pessoa fica adulta, ela não pode ver o mar, ela não pode ver uma piscina, que ela entra em pânico. Por quê? É o trauma do passado. Isso é
gerido na alma da pessoa de uma forma cruel, e a pessoa, quando cresce, ela tem um trauma de água, e através deste trauma ela gera outros problemas seríssimos em relação a isso. Ela nunca vai com a família na praia, ela nunca leva o seu filho para uma piscina, e quando sabe que seu filho vai numa piscina com um terceiro, ela entra em pânico. É um trauma de infância, que isso foi levada, potencializada para a fase adulta. Pessoas, crianças que foram molestadas quando pequena, por algum parente, por algum vizinho, que foram abusadas sexualmente e nunca falou isso nada para ninguém. A pessoa cresce com trauma. Na sua própria orientação sexual, tem muitas pessoas que vão para o homossexualismo porque quando criança foram abusadas sexualmente. E ela tem medo e pavor do relacionamento sexual com sua esposa, com seu esposo. É um trauma porque ela traz na memória aquilo que aconteceu no passado, meus irmãos. E isso é mais recorrente do que eu e você imaginamos. Se torna um trauma na alma da pessoa, porque ela teve um trauma na infância. Aquilo ela é levada para dentro de um relacionamento. E esse relacionamento se torna uma confusão, um problema seríssimo. Pois no casal tem que ter uma vida sexual ativa. Isso é bênção de Deus. A Bíblia fala que o corpo da mulher pertence ao homem e da mulher ao homem. Agora, como ter um relacionamento sadio? Se durante a infância a pessoa teve alguns episódios trágicos e ela acarreta isso na alma dela. Como é isso? Como gerir isso? Como ser tratado por isso? Pessoas que viveram dentro de um lar conturbado, aonde só via a briga do pai com a mãe, panela voando para tudo quanto é lado, a mãe com um olho roxo, dia sim, dia não, traição dentro do lar, da mãe com o pai, do pai com a mãe. O que gera isso na pessoinha da criança, do adolescente? Muitos vai pelo mesmo caminho quando casam novamente, porque sua referência foi este lar. E ela traz o medo da decepção, ela traz o medo muitas vezes de o relacionamento dele ser como o dos pais. E aí ele traz isso para dentro do relacionamento, achando que o fulano vai ser igual o pai foi para a mãe. Eu amo meu sogro, mas meu sogro, meu irmão, só Jesus. Ele teve muitos relacionamentos extraconjugais quando casado com a mãe da Lili, minha sogra. Também, vou por partes, né? E a Lili pegou o pai traindo a mãe. Olha o episódio. A mãe não foi para uma festa na família do pai da Lília. Os tios, tias, irmão, irmã, enfim. E a Lili desconfiou. Tinha 14 anos, né, Lili? 13 anos. Ela ficou desconfiada porque o pai estava na varanda e alguns tios, né, e a família não deixava ela ir lá na varanda. Ué. Pois bem, ela se desvencilhou e conseguiu ir lá na varanda. E quando ela chega na varanda, ela pega o pai dela beijando uma garota um pouco mais velha do que ela. E o pior, então, ela tinha 13 e a pessoa tinha 17 anos. E o pior, a família encobertando. Depois ele ficou com essa pessoa muito tempo, traiu ela também, enfim, toca a vida dele, né? Mas eu quero dizer com isso, a Lili ficou com trauma disso. O nosso começo de relacionamento foi muito complicado, porque ela tinha ciúmes de tudo, porque ela achava que eu era o Valentim Júnior. Pois é.
Está olhando para quê? Por quê? Você está olhando. Então, o começo foi muito complicado, até Deus falar com ela e ela ver que eu não tinha nada de Valentim nessa parte. Tinha outras qualidades que o Valentim tem. Honesto, uma pessoa correta e assim por diante. Agora, sou uma pessoa fiel, porque antes de ser fiel a ela, eu sou fiel a Deus. Mas você tem ideia de quantas pessoinhas que tiveram uma infância como essa, ou traumas que nem esse, medos como esse, e levam para dentro do relacionamento, um relacionamento conturbado por causa disso? Não se esquece de desvencilhar do passado devido a isso. E algo terrível que acontece também. Na infância a pessoa sempre ouviu os pais falar: você não presta para nada, você não serve para nada, você não vai ser ninguém na sua vida. Aí a pessoa cresce com aquele trauma e aquele medo que ela nunca vai ser ninguém na vida, com aquela angústia na alma dele, achando que ele é um zero à esquerda, que nada que ele for fazer vai dar certo, porque isso ficou impregnado na alma. É ou não é assim, meus irmãos? Estou falando alguma coisa demais? É desse jeito. Bullying, meu irmão, é um negócio extremamente sério. Só que no nosso tempo não tinha esse nome bullying, não, né? E aí, gordinho, olha de poço, baleia. E aí, magrela, Olivia Palito. Algumas pessoas serem de boas, mas existem outras pessoas que levam isso para o resto da sua vida. E aí crescem traumatizadas, crescem achando que não são ninguém. O problema é quando esses medos, desses medos vira fobia e vira depressão. E as pessoas muitas vezes se paralisam diante do medo, paralisam a sua vida por causa do medo. Eu sei que tem pessoas que têm potencial para ser vendedor, fala bem, é inteligente, e a melhor profissão que tem é ser vendedor, meu irmão. Não vai me falar que é, não. O vendedor faz o seu salário, o vendedor faz o seu horário, a melhor coisa é ser vendedor. Só que a pessoa fica impedida de achar o que as pessoas vão dizer para ela, ou como vai ser a abordagem de um cliente. Sabe como eu administrei isso em mim? Eu administro isso em mim porque eu procuro o cliente, eu ligo para fulano, para ciclano, faço amizade. E é engraçado que eu faço amizade com um montão de gente que acaba virando meus amigos. Tem uma loja na cidade chamada Nova Essência. A gente está começando a trabalhar, um cliente que eu tenho trabalhado há algum tempo, e a gente vai começar a vender relativamente bem lá. E eu arrumei amizade com todo mundo naquele lugar, até com a vozinha. E a vozinha, ela encasquetou que eu pareço um médico da novela. E toda vez que eu chego eu falo: nossa, ela fala sempre a mesma coisa, né? Você parece o médico da novela. Mas você é mais bonito que o médico da novela. Obrigado. Só não tenho o dinheiro dele, mas muito obrigado. Sabe como eu administro isso? Da seguinte forma: o não eu já tenho. O não eu já tenho. Então, se você é vendedor, vai procurar um novo cliente, o não você já tem. O máximo que vai acontecer é o seguinte: não preciso agora. Aí você persiste, você tem que persistir. Eu não me contento. Falou não, falar então, aí depois de uns dias eu ligo, depois eu ligo de novo, aí eu ligo de novo, até eu vender. Então o meu alvo é o seguinte: eu vou vender para essa pessoa. E tem uma cliente que eu fui lá em Londrina, que está para fechar com a gente também. Ela falou: não, tenha calma comigo que eu vou comprar. Eu falei: não, eu tenho calma, pode ficar tranquilo. Eu sei que uma venda é como um relacionamento. Primeiro conhece, depois namora, até casar. Casou, comprou. Então como eu administro isso na minha vida? É com isso. O não eu já tenho. O que passar disso é lucro. Só que existem pessoas que têm pavor de falar com as outras. Existem pessoas que ficam paralisadas de pensar que o outro está pensando. É ou não é assim?
Muitos ficam paralisados com medo, achando que o outro vai pensar dele. Ah, meu Deus, como vai ser a minha vida? Eu vou trabalhar para ser gari na rua, o que os meus amigos vão pensar? Mas você está passando fome, meu filho. Você precisa ter algo mais. Não. Mas de gari eu não trabalho, porque o que os outros vão pensar de mim? Você está vendo como o medo é um negócio extremamente complicado quando atinge certos graus? E o problema seríssimo é quando o medo se torna incontrolável. E aí nós damos legalidade para o inimigo agir em nossas vidas. Porque o medo demonstra para Deus e para o inimigo que nós não confiamos tanto em Deus como nós deveríamos. O problema nosso é que a gente ainda não se converteu ainda como nós deveríamos nos consertar diante de Deus. Crente não pode ter medo da morte. Meus irmãos, diante de Deus, eu não tenho medo da morte. Não tenho, diante do Pai. É claro que eu não quero ser jogado no mar às 3 da manhã, cheio de tubarão para me devorar. Não quero. Esse receio eu tenho. Mas dizer que eu tenho medo de morrer, não tenho. Sabe por quê? Porque eu sei quem me comprou com alto preço. Eu sei para onde eu vou com o Senhor. E o máximo que pode acontecer nas piores situações é eu morrer. Tenho medo de morrer, sim, pelos meus filhos, pela minha esposa, em deixar, tenho esse receio. Mas medo por não saber para onde eu vou, isso eu não tenho, porque eu sei quem me comprou com alto preço. Quando eu tenho essa garantia dentro de mim, meu irmão, quando você tem essa garantia dentro de você, os seus medos, em grande parte dele, são dissolvidos. Porque o maior medo que uma pessoa pode ter é da morte, concorda comigo? Por que existe homem e mulher bomba? Porque eles não têm medo da morte, porque falaram para eles, e principalmente para eles, que se eles morrerem por Alá e se explodirem, eles vão para o paraíso que vai ter 70 virgens esperando eles. Está cheio de jovem querendo explodir lá. O medo segura uma pessoa. O medo da morte. Mas quando eu tenho a garantia pela palavra de Deus, que ainda que esteja morto, eu viverei. Quando eu creio nessa palavra, meus irmãos, o medo sai, foge. Amém? Vamos lá, vencemos esses medos quando lançamos esses medos em Deus. 1 João 4, 18 e 19 diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Preste atenção que a palavra fala agora. No amor não há medo. Diga assim: no amor não há medo. Ao contrário, repita comigo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que amor é esse? Quando a gente reconhece o amor de Deus por nós. O problema nosso é que muitos ainda não creem nesse amor de Deus. As pessoas ficam paralisadas em vossas vidas. Sabe quando? Quando muitas vezes, meus irmãos, mas muitas vezes a pessoa não consegue se auto-perdoar por Deus, pelo que ela fez no passado dela. Os fantasmas de vossas vidas, ela não crê que Deus a perdoou suficientemente, e que ela tem um preço a ser pago em relação a isso, e ela não crê nesse amor e essa misericórdia infinita de Deus. Então ela vai acarretando este medo por toda a sua vida.
Mas a palavra fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Quando eu creio que o sangue do Senhor Jesus Cristo foi vertido ao meu respeito, ao teu respeito, e meus pecados foram perdoados, e diante de Deus, nós estamos limpos, com as vestes alvas como a neve. Quando eu reconheço isso, meus irmãos, quando eu lanço em Deus tudo isso, eu tenho uma vida em paz com o Senhor. Quando eu confio em Deus, eu entrego essa minha vida ao Senhor. Quando eu tenho essa certeza em meu coração, quando eu creio nessa graça infinita de Deus por nós, quando os meus valores são mudados pelo reino dos céus, quando o Evangelho entra dentro do meu coração, e eu não temo a morte, eu não temo nada, pois o Senhor é comigo. O nosso Deus é um Deus que cura traumas. O nosso Deus é o Deus que cura ansiedades da nossa alma. E o nosso Deus é o Deus que está presente no dia de hoje aqui, pronto a querer ver a nossa cura. Amém, meus irmãos? Se coloque em pé nesse instante. Feche seus olhos. O Deus de amor nessa noite quer nos curar de toda ansiedade e medo, para nos dar uma vida de paz e segurança debaixo de suas poderosas asas. Eu gostaria que viessem aqui na frente todas as pessoas que são ansiosas, todas as pessoas que têm medo de algum trauma, pessoas que têm traumas de infância que acarretam isso até a fase adulta, pessoas que têm medo da existência, de viver, as pessoinhas que têm algum tipo de receio, pessoas que são extremamente ansiosas. Pode subir aqui no altar, amém? Isso venha, hoje é noite de cura, meu irmão. Hoje é noite de libertação da vossa alma. Pode fazer fileira assim, amém? Senão eu só deixar. Isso, venha aqui, meu irmão. Eu vou orar pela tua vida hoje. Você que tem alguma síndrome, complexo de inferioridade em alguma coisa, tem medo do que as pessoas pensam de ti. Ah, meus irmãos, Deus está curando no dia chamado hoje a tua vida. Amém? Tem mais pessoas? Vem aqui, meu irmão. Venha que eu vou orar por você. E eu tenho a plena certeza que o milagre vai acontecer na sua vida hoje. Você que tem algum trauma por alguma coisa que aconteceu na sua infância, na adolescência, algum bullying a seu respeito, e você traz isso na sua alma até o dia chamado hoje. E o Santo Espírito de Deus me diz que hoje vai ser o dia de cura de muitas almas aqui. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que tudo que você fez no passado, se arrependido está diante de Deus, foram perdoados pelo Senhor e foi jogado no mar do esquecimento. Ah, mas eu acho que a graça do Senhor na minha vida não é plena porque eu fiz. Não, meu irmão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus sobre a tua vida. Eu acho que eu sofro isso com as minhas filhas porque eu não fui uma boa filha para com os meus pais, mas eu estou arrependido disso. Não há maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, pastor, eu não tenho validade para nada, porque quando na infância todo mundo falava que eu não prestava para nada, eu não sei o que eu sou bom, eu não sei que talento que eu tenho. Meu irmão, tu és filho e filha do Deus Altíssimo, e tu és valioso, e tu és valiosa para o Senhor como uma pedra preciosa para Ele. Feche seus olhos nesse instante, coloque a mão no teu coração.
Eu vou estar orando, eu gostaria que você orasse ao teu favor nesse instante. E você falasse em voz baixa, da maneira que tu queres, e se abre para Deus quais são os seus temores, não onde você precisa ser curado, porque hoje Deus está curando almas aqui. Hoje Deus está curando vidas aqui. Esse medo, essa fobia, essa mentira de Satanás falando que você nunca vai ser próspero e abençoado na sua vida sentimental, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mentira do inimigo falando que você vai ter uma família próspera nunca, essa mentira vai cair por terra, e esse medo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, eis aqui os teus filhos, Senhor. Eis aqui cada um, meu Pai querido, diante do teu altar, meu Pai querido, pedindo graça. Começa a falar com o Senhor nesse instante sobre os seus temores. Pai querido, eu sei que essa palavra foi direto do teu trono e foi direcionado, meu Pai querido, para que cada vidinha aqui, Senhor, tivesse a libertação no dia chamado hoje. Que toda ansiedade seja lançada em Ti, Senhor, dessas pessoinhas. Que todos os traumas e angústias de infância, meu Pai amado, sejam lançados no Senhor, pois Tu és um Deus de amor. Tu fala na Tua palavra que ainda um pai e uma mãe se esqueça de Ti, jamais o Senhor se esquecerá de um filho seu. Pai querido, arranque do coração cada um que está aqui tudo aquilo que machuca, todas as situações de sua vida, e quando lembra, traz a mágoa e o sofrimento. Traz, meu Pai querido, a tortura. Senhor, nesta noite seja curada almas enfermas. Que nessa noite seja curado mentes aqui, Senhor. Que nessa noite seja curada essas feridas, meu Pai, que até hoje trazia tantas dores, mas eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um marco na vida de cada uma delas, trazendo essa cura e essa libertação. Senhor amado, eu creio em Ti, Pai querido, eu creio no Senhor, que no Teu amor nós lançamos todo medo, pois o perfeito amor expulsa o medo, e que o Teu amor possa invadir o coração de cada um deles aqui, Pai. Que cada um deles possa sentir o Teu amor, sinta o amor de Deus pela tua vida. Se tu passou o que passou, mas Deus te deu a libertação, e Deus lhe chama de filhinhos e filhinhas, amada e amado, pois Ele te ama, Ele te ama. Que essa angústia do passado possa ser uma locomotiva para ajudar mais pessoas. Pode ser que você tenha sido abusado ou abusado na infância sexualmente, isso trouxe algum trauma, mas Deus está te curando hoje para você ajudar mais pessoas. Pode ser que você foi desprezado pelos seus pais, mas Deus te dará a oportunidade de você ter um lar feliz com muitos filhos debaixo da tua graça. Pode ser que no passado você se fez mal para muitas pessoas, mas Deus vai transformar essa maldade em bondade divina para com as pessoas hoje em dia. Receba essa palavra em vosso coração de libertação. Creia nisso, que no dia chamado hoje foi a libertação da vossa alma, e o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Pode ser que você se sentir incapaz para fazer algo, e Deus vai lhe capacitar no dia chamado hoje, pois tu és a noiva do Cordeiro. Nós somos sacerdote real diante do Senhor, a nação santa, um povo adquirido do Senhor, a qual Ele nos capacita em tudo o que fizermos. Meus irmãos, o que estiver ao nosso alcance nós vamos fazer, mas o que depender do Senhor, Ele vai fazer a gente superabundar em bênção. Diga assim contigo comigo: eu sou vitorioso. Fala assim: eu sou vitoriosa. Eu creio no Senhor. Diga assim: eu creio no Senhor. Olha aqui para mim. Vocês têm a honra de serem habitação do Espírito Santo de Deus.
Tu és templo do Deus Altíssimo que habita dentro de vós. É a maior honra que um homem e uma mulher pode ter. E vocês são um templo do Espírito Santo de Deus. Vocês são joias valiosas diante de Deus. Lança em Deus tudo aquilo que aflige vocês, e certamente vocês serão joias valiosas diante do Pai. Estão sentindo a paz do Senhor em vossos corações? Saiu esse fardo da sua mente, do seu coração? O Espírito Santo lhe tratou nessa noite e te curou nessa noite. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Oh, glória! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aqui não é senão casa de misericórdia, a casa do Senhor. Vão com esta palavra em vossos corações. Que Deus abençoe a vidinha de cada um dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vitalzinho, vem aqui para a gente encerrar com um louvor abençoado. Vem aqui, amém? Quem está sentindo a paz do Senhor aqui, meu irmão? Que essa paz pode inundar a tua vida, o teu lar, o teu trabalho, aonde você for. Amém? Que a libertação da vossa vida possa ser, meu Pai querido, possa ser em vossa vida todos os dias.